Carlos, bem como nossa pastora, a pastora Abigail, bem como todos os amigos que estão intercedendo por nós aqui nesta noite. Gente, abra sua Bíblia, por favor. Você aí que está na poltrona, aí na sua sala, ou está bem acomodado aí na sua sala, junto com a sua família, nesse culto online. Carta de Paulo destinada aos Efesianos. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo de número 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade, o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Meu querido internauta, eu quero tomar por base um tema para me sentir preso ao assunto: motivações que Paulo orienta a igreja de Éfeso a orar. Motivações que Paulo orienta a igreja de Éfeso a orar. A palavra de hoje ela tem um cunho pastoral, um cunho pedagógico e um cunho evangelístico. Então vejamos o texto. Quando Paulo diz, por causa disso me ponho de joelho, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: eu sou uma referência de oração, eu sou um modelo de oração a ser seguido. Por isso ele diz, por causa disso me ponho de joelho. Ou seja, Paulo está destinando o seu perfil apostólico como um homem que tinha uma vida, uma prática de oração por causas nobres, causas essa que o mesmo aqui pondera dentro do texto que ora acabamos de ler. E Paulo se refere como modelo a fim de motivar a igreja de Éfeso a ser uma igreja de oração, a fim de motivar os efesianos, os membros da igreja de Éfeso, a ser membros de oração. E o primeiro ponto que ele motiva a igreja a orar é orar pela salvação da família. Se não vejamos, do qual toda família nos céus e na terra toma por nome. A primeira família que Deus tem no céu é as miríades angelicais. A segunda família que Deus tem é a família na terra. Refere-se aos crentes, aos cristãos, aos convertidos na pessoa de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: ore pela salvação da sua família, que a sua família tenha o estandarte, o emblema, o perfil de uma família salva, que possa tomar o nome de Jesus em sua família, seja uma família salva. Vejamos alguns textos que falam de salvação. Josué capítulo 24, versículo 15, olha o que diz Josué, o líder dos hebreus: porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos seus deuses, a quem servais, os vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Josué, ele assume a liderança dos hebreus. Em Josué capítulo 1, ele não está liderando uma pessoa, ele está liderando milhões de hebreus. Só que no capítulo 24,
quando ele vai falar da decisão de servir a Deus, da decisão de ter uma vida decidida em servir a Deus, ele vai falar acerca apenas da sua família. Eu e a minha família decidimos servir ao Senhor, ou seja, a questão da salvação familiar é uma posição de cada família, é uma decisão exclusiva de cada família. Eu quero declarar profeticamente para você pai, para você mãe, que está me ouvindo agora nessa live ou nesse culto online, a decisão da salvação da sua família parte de você líder pai, parte de você líder mãe. Vocês têm que ser o maior influenciador da decisão da salvação da sua família, porque Josué, ele falou claramente: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que interessante, Lucas capítulo 19, versículo 9, olha o que diz a palavra: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Perceba o texto, Jesus ele vai entrar na casa de Zacai, ou Zaqueu, que significa puro ou inocente. Quando Jesus entra na casa de Zacai, ele não diz chegou salvação para Zaqueu, ele diz chegou salvação para esta casa, porque a proposta da salvação não é apenas para o pai, não é apenas para a mãe, não é apenas para o filho, é para a família inteira. Eu quero profetizar que em meio a essa crise, essa calamidade de saúde pública, Deus vai abrir um temporal de salvação para muitas famílias, para a glória de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 10, versículo 2, falando acerca de um homem romano, por nome de Cornélio. Cornélio não é judeu, Cornélio é romano, mas olha o que a palavra diz: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. A salvação alcançou Cornélio. Em seguida, Cornélio influenciou a sua família a decidir-se a salvação. Em seguida, a casa de Cornélio se torna uma extensão da igreja, uma extensão do reino de Deus, uma extensão do céu, porque dentro da casa dele se fazia contínua oração a Deus. Ou seja, a casa de Cornélio era palco de oração, era ambiente de oração, se falava de oração, se pregava sobre oração, se discursava sobre oração, na mesa falava-se oração, orava sobre oração. Ou seja, a casa de Cornélio se tornou uma extensão da igreja. Deixa eu aproveitar aqui o gancho e liberar uma palavra profética. A Bíblia diz, uma palavra profética que Jesus deixou bem claro para a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo achou que o vírus iria lacrar, iria parar o crescimento da igreja, porque milhares de milhões de igrejas estão fechadas. Só que Deus usou de estratégia e fez da casa de cada família salva uma extensão da igreja para a glória de Deus. Sua casa virou extensão da igreja, porque assim como Cornélio era piedoso, temente a Deus e orava com toda a sua casa, assim você é uma pessoa piedosa, temente a Deus e está orando com a sua família, está orando com a sua esposa, está orando com seus filhos, está convidando a família para voltar aos princípios de uma igreja verdadeira, orar na hora do almoço, orar no café, orar na janta, orar quando acorda, quando dorme, reúne a família, faz o culto doméstico. O que é isso? É uma casa como a casa de Cornélio, uma extensão da igreja para a glória de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16, versículo 31. A Bíblia vai dizer que Paulo está preso por conta de promover a libertação de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação.
após uma acusação dos senhores que eram donos dela, porque era uma escrava. A Bíblia diz que após a libertação, aquela moça se converter ao Evangelho, Paulo é sentenciado a ser preso, mas antes eles são recebidos com uma quarentena menos 39 chibatadas. Paulo e Silas é preso no cárcere inferior ou interior, um cárcere subterrâneo. É preso as mãos e os pés de Paulo e Silas. Só que como Paulo era um homem de oração e o ambiente não impedia ele de fazer culto, a Bíblia diz que Paulo resolve fazer um culto na cadeia, onde Silas é o cantor e canta hinos, e Paulo ora. Perto da meia-noite acontece algo sobrenatural. Um terremoto faz as cadeias se abalar, a ponto de as portas e as cadeias se abrir. Detalhe: todos os presos foram libertos, porém nenhum deles fugiram, porque eles viram que aquelas cadeias foram abertas de forma sobrenatural, e todos eles se converteram. O soldado se aproxima e pega a espada, porque acha que aquilo que aconteceu é algo terrível, achando que vai haver uma rebelião, tenta se matar. Paulo impede ali aquele homem de cometer suicídio. Em seguida Paulo prega para ele, e ele tem a intenção de ser salvo, não só ele, mas a sua casa. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. O que Paulo está dizendo: você vai ser salvo, mas há uma promessa de salvação para toda a sua família. Eu quero liberar uma palavra de Deus aqui hoje, para aqueles que estão presentes e aqueles que estão online conosco. Deus vai preparar um tempo de salvação para a sua família. Pastor, o meu marido não é cristão. Se prepara, porque ele vai virar cristão. Pastor, o meu filho há muito tempo está nas drogas, está no álcool, está no crime. Se prepara, porque vai haver um tempo de salvação para a vida do seu filho. Pastor, o meu marido, a minha esposa não quer saber de Deus, ela não respeita nada acerca de Deus. Fica tranquilo, porque Deus está preparando um tempo de salvação para a glória de Deus. Aleluia. Primeiro ponto que Paulo motiva a igreja a orar: orar pela salvação da família. Orar pela salvação da família. Segundo ponto que Paulo motiva a igreja a orar: por força espiritual. Se não, vejamos, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Perceba que ele fala que o homem será corroborado no espírito interior. Só que detalhe, o espírito ali não está com S minúsculo, senão iria falar acerca do homem tricotonista: corpo, alma e espírito. O espírito do homem, esse espírito aqui refere-se ao Espírito Santo, refere-se à pessoa da terceira trindade. Isso implica em dizer que Paulo está dizendo que o Espírito Santo vai capacitar aqueles que oram a ter força espiritual. Ei, pastor, obreiros, crentes, jovens, pai e mãe, família, sente fraqueza espiritual. Oi, você que está me ouvindo aqui. Oi, você aí pode passar por um período de fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual não é pecado. Pecado é aceitar ser fraco espiritual. Vou repetir: fraqueza espiritual não é pecado. Pecado é aceitar ser fraco espiritual. Porque fraqueza espiritual, pastor passa por fraqueza, obreiro passa por fraqueza, homens e mulheres e membros de igreja passam por fraqueza, jovens passam por fraqueza. E eu vou te mostrar um homem na Bíblia que era extraordinário e sentiu fraqueza espiritual. A Bíblia vai dizer em 1 Reis,
capítulo 19, o mesmo Elias, que em 1 Reis, capítulo 17, profetiza segundo a sua palavra, que não vai haver chuva, e o céu tranca 3 anos e 6 meses. O mesmo Elias que no capítulo 17, de forma providencial e sobrenatural e espontânea de Deus, é sustentado por corvos e água no ribeiro de Querite. O mesmo Elias que a unção da multiplicação que estava sobre a sua vida, a unção da providência que estava sobre o seu ministério, ele vai até Serepta e muda a história de uma viúva que estava passando um princípio de miséria e de escassez e até de pobreza, e ele profetiza um tempo de prosperidade. O mesmo Elias que em 1 Reis capítulo 18, ele desafia os profetas de Baal. O mesmo Elias que revela e mostra quem é o Deus verdadeiro, que responde por fogo. Agora Elias no capítulo 19, ele está agarrado num pé de zimbro, em plena depressão espiritual, e pedindo a Deus que ele morra. Oi, ali é um profeta, Nabi, porta-voz, mensageiro, oráculo de Deus, está dizendo que quer morrer, que não merece viver, que não é melhor do que os pais dele. Quem é os pais dele? Não é DNA, é os profetas que antecederam ele. Ele está dizendo: Deus me mata, eu quero morrer. Oi, quando um pastor está prestes a viver um tempo de depressão e pede para morrer, isso aí é fraqueza espiritual. Quando um pregador quer desistir do ministério, é fraqueza espiritual. Quando um crente não quer mais vir para a igreja, não quer orar, não quer ler a Bíblia, isso é fraqueza espiritual. Quando alguém perde o desejo de adorar, isso é fraqueza espiritual. Mas sempre quando você estiver fraco, o céu vai se abrir e Deus vai mandar força espiritual para você, porque a Bíblia diz que Deus se revela para Elias. Aquilo ali é o Cristo teofânico, é Jesus no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio até Elias, colocou um pão esquentado na brasa, uma botija de água, e chega para Elias e diz: está fraco, Elias? Então come. Está fraco, Elias? Então bebe água. Porque não é hora de parar, é hora de continuar. Eu vim aqui pregar hoje para os presentes e para os internautas que estão me ouvindo. Oi, olha aqui para mim. Não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder, muito pelo contrário, é tempo de avançar, porque está vindo força do céu para a sua vida. Oi, todo crente passa por fraqueza. Paulo passou por fraqueza espiritual. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, olha o que ele diz: pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Por que ele diz quando estou fraco, é aí que estou forte? Porque quando a fraqueza quer abater Paulo, o Espírito Santo que está dentro dele, que corrobora no homem interior, dá força espiritual para ele. Pastor José Carlos, meu pastor, meu presidente, há uma presença do Espírito Santo invadindo a casa de milhares de crentes nesse momento e dizendo para você aí e para a sua família: Ele, através do Espírito Santo, está lhe dando força. Força para caminhar, força para orar, força para ler a Bíblia, força para estar em comunhão, força para permanecer na fé, força para confiar, força para perseverar. Tem força para a sua vida. Oh glória! Sabia que se fortalecer é uma decisão? Se fortalecer é uma decisão. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13:
vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo está dizendo, se porte como varonil, ou seja, como varão, como crente, como convertido, e se fortaleça. Oi, tem pessoas que dizem assim, pastor, a carne é fraca e o pecado é biotônico. Quando você sentir fraqueza, decida se fortalecer. Pastor, como que eu me fortaleço? Com oração, jejum, leitura da Bíblia, devocional na sua casa, culto doméstico. Quando você perceber que a fraqueza quer lhe dominar, vai para as armas espirituais, oração, jejum, Bíblia, culto doméstico, devocional. Agora pega a visão. Sabe qual é o melhor lugar para ter força? Meu nobre, sabe qual é o melhor lugar para ter força? Olha o que a Bíblia diz em Salmo, e eu finalizo, Salmo 68, verso 35. Tu és temível no santuário, ó Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo, bendito seja o seu nome. Sabe qual é o melhor lugar para ter força espiritual? Dentro do santuário, dentro do templo. Eu quero declarar profeticamente, eu não sou o único que vai declarar essa palavra. Existem milhares de pessoas declarando palavras semelhantes a essa, ou semelhante, ou de forma parecida como essa. Deus vai intervir na história. Todas essas paralisações vai ter um fim. E o diabo vai achar que muita gente vai parar de vir para a igreja. Muito pelo contrário, multidões vão abarrotar as igrejas, os templos, os santuários, as congregações, os pontos de pregação, os cultos na laje, os cultos no pontinho de pregação, não sei aonde, mas multidões vão invadir as igrejas. Para quê? Para receber força do céu e poder de Deus. Oh, aleluia. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Só que eu quero te dar 2 conselhos. Passe essa semana orando por 2 coisas: salvação da sua família e força espiritual. Feche seus olhos, os que estão presentes, e você que está na sua casa fazendo esse culto doméstico, esse culto que é uma extensão da igreja aí na sua casa. Coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração. Ó Deus, Tu és Pai, Tu és presente, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, mas o Senhor está dentro de nós, através do Teu Espírito Santo. Que esse lar seja agora contagiado pela Tua graça, pela Tua glória e pela Tua presença. Que os que estão presentes aqui sejam renovados em nome de Jesus. Ó Deus, eu abençoo essa família, eu abençoo esse casal, eu abençoo esse jovem, eu abençoo essas crianças. Em o nome de Jesus, que haja um tempo de salvação, de força espiritual. Mas eu declaro sobre cada casa de necessitado, haja uma provisão.